TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós mais uma vez iniciando esse santo, abençoado e maravilhoso programa, onde nós queremos cada vez mais saborear as páginas do Santo Livro. Nós estivemos fazendo um breve resumo, nós estamos fazendo um trabalho bem intenso no entendimento desse livro do Êxodo, principalmente quando nós começamos lá no Gênesis, acabamos o Gênesis, entramos agora no Êxodo e nós estamos agora entendendo assim as entrelinhas, os detalhes, as filigranas dessas benditas pragas. Pragas no sentido de ser sempre algo muito proveitoso, porque Deus se serve delas para que traga para nós sempre um crescimento maior e mostrar o seu poder. Então, nós estamos agora já iniciando hoje o nosso capítulo 11. Terminamos já de ver as pragas. Quem perdeu nossos programas anteriores, por favor, busquem, principalmente no YouTube. Você pode encontrar todos esses programas ou aqui mesmo na TV Imaculada, buscando os programas que são repetidos justamente com a intenção de favorecer aqueles que não puderam assistir os programas que nós já apresentamos. Então, hoje nós iniciando esse programa, esse capítulo 11, eu quero contar aqui com minhas meninas doutoras, minhas professoras, com quem eu aprendo e com quem eu degusto exatamente tudo isso aí. Aqui a presença delas, primeiro a professora Ieda, a quem agradeço. Gratidão pelo convite. Professora Maíla. Olá, que bom estar aqui com vocês. A quem também muito agradeço. Ela é sempre dando uma ajuda, como todos os outros que estão aqui, sempre vêm para nos ajudar a entender aquilo que fica mais difícil da gente assimilar. Então, hoje, gente, de forma mais especial, esse capítulo 11 vai nos mostrar exatamente a última das pragas. Já o 11, no 12, nós vamos entrar mais especificamente nessa última praga, mas nós já vamos entrando devagarzinho na finalização de todo esse trabalho que foi feito para quebrar a dureza do coração do faraó. Então, eu vou aqui fazer a leitura desse capítulo 11, para quem não tem a Bíblia, poder se sentir favorecido com a leitura do texto, e depois nós vamos entrar então com os detalhes do entendimento. O capítulo 11 vai entrar nessa temática da morte dos primogênitos, que é exatamente o último dos prodígios, a última das pragas. Vai dizer assim: Yahvé disse a Moisés: farei vir mais uma praga ainda contra Faraó e contra o Egito. Então ele vos deixará partir daqui. Quando ele vos enviar, estará acabado, e ele até mesmo vos expulsará daqui. Dize, pois, ao povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também um grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está a Mó, e até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas entre todos os israelitas, desde os homens até os animais, não se ouvirá ganir um cão, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre o Egito e Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue. Depois disso sairei. E ardendo em ira, saiu da presença de Faraó.
Yahvé disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Araão fizeram todos esses prodígios diante de Faraó. Mas Yahvé endureceu o coração de Faraó e ele não deixou os israelitas partirem da sua terra. Meninas, eu vou deixar vocês à vontade para ver quem de vocês duas ou as duas esmiuçarem um pouco mais isso aqui, porque eu sei que nessas entrelinhas tem muita coisa que a gente precisa entender. Como é que eu posso aprofundar mais? Então, aqui nós vemos então nesse capítulo 11 o anúncio da morte do primogênito, né? O anúncio da morte do primogênito é a 10ª e última e decisiva, né, prodígio que Yahvé vai realizar no Egito com a finalidade de libertar os israelitas da escravidão. Então aqui é Yahvé mesmo, é Yahvé que anuncia. Ainda não está havendo a execução da praga aqui, mas ele está dizendo a Moisés que existe ainda, né, um último prodígio que ele vai realizar, né, e que esse vai ser decisivo. Né? Então, aí o Senhor mesmo, ele anuncia, né, ele que controla todos os acontecimentos e a certeza da sua execução. Apesar de que no final, né, do capítulo, lá no finalzinho do 11, ele diz que ainda o coração do faraó está endurecido. Porém, Deus dá a certeza de que essa última praga, né, vai ser decisiva, porque ela vai tocar, né, na questão política, na dinastia política, econômica, social, religiosa do Egito, que é a morte do primogênito. E a questão afetiva também, né? Porque agora ele perderá alguém de seu próprio sangue. Não só o faraó vai perder o primogênito, o primeiro filho, sim, aquele que vai herdar o trono do Egito. Olha só, né? Mas todos, desde a escrava, desde o faraó até a escrava, até os animais, né? Então vai ser avassaladora. Essa praga, ela vai ser decisiva, né, para que faraó não chame de novo, nos próximos capítulos, porque aqui no finalzinho do 10, no capítulo 10, no finalzinho, no 27 e 28, né, depois da 9ª praga, Faraó não quer mais ver a presença de Moisés nem Araão, não apareça mais aqui na minha frente, né, não quero ver vocês mais aqui. Porém, aqui, depois desse acontecimento que está anunciado, Yahvé está anunciando aqui a Moisés que vai acontecer da morte do primogênito, vai ser Faraó que vai chamar Moisés e Araão na sua presença e vai liberar eles para sair o mais rápido. Aqui a Bíblia vai falar que ele foi expulso. Eles não vão querer mais saber dos israelitas lá no Egito, né? Porque vai haver um grande clamor, um grande pranto, né? Um grande choro, uma grande tristeza no Egito pela morte dos primogênitos. Então aqui, esse tema do primogênito, né, ele abrange outros temas aqui. Né? Por que é o anúncio aqui? A execução ela vai estar lá no 12:29. Né? Aqui é apenas um anúncio, porque aqui, né, ele encerra a sequência das pragas. Então a morte, a 10ª praga, né, esse tema da morte dos primogênitos, então ela tem na sequência das 10 pragas. Também a morte dos primogênitos, ela está inserida num contexto de 2 festas. A festa da Páscoa, que nós vamos ver mais para frente, e juntamente com a festa dos pães ázimos. Né? E aí um outro tema também que entra e fecha essa questão da última praga é a consagração dos primogênitos de Israel também, que está num contexto também com relação à morte do primogênito do faraó do Egito. Então, a partir dessa praga, né, está vinculada à consagração do primogênito também em Israel. E aí nós vamos ver, estou fazendo um resumão assim para a gente ver por partes cada etapa, né? Maíla, a gente está vendo aqui que são essas 10 pragas ou 10 prodígios. Lá, eu estou até avançando um pouquinho mais, lá
Moisés vai receber as tábuas da lei com 10 mandamentos, como se fossem 10 curas. Sim. É interessante, tudo vai se ligando mesmo na questão bíblica, né? E depois os 10 mandamentos serão para o povo de Israel e depois para todos nós esse grande caminho para que nós não voltemos de novo à escravidão. Isso. Né? Então, se a gente aplicar isso na vida, na obediência a Deus, nós não voltaremos a passar de novo pela escravidão, pelos sofrimentos aqui que o povo egípcio passou com as 10 pragas, mas o próprio povo de Israel vai aprender com isso. Então, realmente tem essa ligação, né? Esse número 10 aí, mas é exatamente para fazer a gente ter um alerta do quanto Deus quer não só fazer ali uma luta contra o faraó e os deuses egípcios, mostrando que ele é realmente o Deus Altíssimo, é o verdadeiro Deus, mas tudo de Deus é um aprendizado. Então, por isso que quando a gente fala praga, parece assim que é algo ruim. Foi o mal. A praga foi, né, os 10 males que eles passaram. Mas foi também um prodígio. Por quê? Porque mostrou a força de Deus e o quanto Deus soube tirar um bem maior para aquele povo, que é a própria liberdade. Então, aí como eu falava da questão dos 10 mandamentos como sendo algo para curar, é porque a libertação física aconteceu, mas muitos nós hoje continuamos com esse aprisionamento pelo pecado. Quantos nós ainda se sentem assim escravos do pecado? E o Senhor agora vai dizer, você não está mais na terra do Egito, mas você está na terra da sua prisão pessoal. Então, para se libertar disso, está aqui 10 dicas para que você seja feliz e se liberte. Exatamente, porque acontece pontualmente a libertação, mas a liberdade é um processo que a gente vai tendo que conquistar, né? E aprender a fazer dessa liberdade um meio de alegria, né? Sim, de agradecimento a Deus por ter feito isso por nós, né? Mas a gente precisa pôr isso em prática. Por isso que o capítulo 12, que a gente vai ler agora, é esse grande momento marcante em que Deus vai dizer para o povo: lembrem-se sempre desse momento em que eu tirei vocês dessa terra de escravidão e dei a vocês uma terra prometida, mas uma vida nova. Então, tudo na nossa vida, quando a gente faz uma etapa, começa uma etapa nova, a gente faz uma cerimônia, né? No sentido de marcar. Eu não posso esquecer esse momento. Isso tem que ficar marcante na nossa vida. E Deus faz isso com o povo, porque agora no capítulo 12 nós vamos ler o memorial da Páscoa. Ou seja, algo que para sempre vai estar presente no povo de Israel. Nós também celebramos a Páscoa. Claro que Jesus veio trazer dar a ela um novo sentido, mas o quanto esse momento da saída vai ser importante, precedido por essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Muito bem, então vocês que estão com material, podem pegar aí, vamos fazer a leitura do capítulo 12, o versículo de 1 até aqui o 30 e até o 14, tá? Que vai dizer: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia deste mês.
e toda a assembléia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ás no fogo, e é assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações o festejareis. É um decreto perpétuo. Meninas, aqui o que me chama a atenção é a riqueza de detalhes da vontade de Deus. Não é só dizer, façam a minha vontade, mas ele é como se fosse uma criança pequena. Você vai fazer assim, assim, você vai pegar esse pão, você vai molhar no sangue, você vai pintar, você vai tingir, você vai estar vestido com pressa para ir embora. É interessante esse cuidado, esse trato de Deus para com esses seus filhos, tão ainda sem entender nada, né, Maíla? Porque Deus, ele é um grande pedagogo. E nós somos essas crianças que Deus precisa tomar pela mão, como um pedagogo faz, e ensinar. Deus, como diz em várias passagens da Bíblia, Deus é muito paciente conosco, né? Então ele tem aí uma paciência de ensinar, de falar como deve ser. E o memorial aqui da Páscoa, para que acontecesse a Páscoa, ele vai dizer em detalhes mesmo como ele gostaria que essa celebração fosse feita. Claro que ela vai ser precedida de 7 dias, onde eles têm a questão da festa dos pães ázimos. Essas 2 festas, elas estão sempre juntas. A festa dos pães ázimos, 7 dias, eles fizeram isso antes. E depois, na noite em que eles iriam sair do Egito, eles vão fazer essa celebração da Páscoa, que foi isso aqui que a gente ouviu agora. A festa dos pães ázimos, que depois vocês podem estar lendo, é do versículo, o capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 20, vai nos falar da festa dos pães ázimos. 7 dias em que eles comerão pães sem fermento. Por que isso? Essa festa dos pães ázimos já era uma festa celebrada pelos agricultores. As pessoas, elas celebravam para quê? Para marcar a nova colheita. Então, marcando uma nova colheita, eles não misturavam aqueles novos produtos com os produtos anteriores. E aqui tem um caráter de Deus nos ensinar. Vocês farão, a partir da Páscoa, uma vida nova, que é uma vida de liberdade fora do Egito. Então, vocês não vão levar nada do Egito. Então, por isso, não comer nada fermentado. Vocês sairão do Egito, entre aspas, renovados. É como uma pessoa que faz aí um detox. Vamos usar a linguagem de hoje, né? Então, você vai se purificar, porque a partir de agora você vai tomar aí uma nova forma de viver. E fazem isso, então, na festa dos pães ázimos, 7 dias, celebrando isso dentro de casa, sem comer nada que seja fermentado. E depois vão passar
para esse dia marcante, que é o capítulo 12, né, que nós acabamos de ler, que é o memorial da Páscoa. E Deus realmente coloca tudo muito detalhe, né? Com muitos detalhes aí para nós. Então, a Maíla falou assim, com riqueza, a questão da festa dos pães ázimos. Isso. Os pães sem fermentos, né? E a Páscoa também era uma festa, né? Na sua origem, ela era praticada pelos pastores também. Então, ela não surgiu aqui no Êxodo. Ela já é uma festa bem anterior, bem antiga, praticada pelos pastores israelitas. Certo. Né? Com a finalidade também de proteção, de pedir a proteção divina. Então, eles matavam um cordeiro também, né? E passavam o sangue nas portas das tendas, né? E também nos currais para proteger a família, né? Contra os animais também, contra a morte, contra a peste, né? E então, aqui no Êxodo, né, ela vai ter mais um caráter histórico, como um marco histórico da memória da libertação. Tá. A Páscoa é a passagem, né? É uma passagem. Aqui no Êxodo, ela é a passagem da escravidão para a liberdade. Então, vai ser memorial, né? É algo que vai ser relembrado sempre como um ritual, como uma celebração sagrada, né? Para os judeus, que aqui nós estamos ainda no Antigo Testamento. Vai ser. Né? Nós estamos falando do Pentateuco, nós estamos no segundo livro do Pentateuco, escrito pelos judeus. Vai ser inserida nessa memória do povo judaico uma nova mentalidade, um novo marco, uma nova informação, um novo evento, um uma episódio. Nova sociedade nasce aí também. A questão da festa dos pães ázimos, quer dizer, o fermento não vai ser usado, porque o fermento, ele fermenta, é uma mistura, né, da colheita, da última colheita com a nova agora. Então, é proibido usar o fermento, porque né, essa nova sociedade, ela não pode trazer, né, as mesmas questões econômicas, a opressão, a escravidão, agora para esse novo povo, que é o povo de Deus, que é um povo consagrado, né, que vai viver na justiça. Né, que vai viver na justiça. Então, é uma nova sociedade que vai surgir a partir dessa Páscoa, dessa celebração dos pães ázimos também. E o centro aqui da Páscoa, que é essa celebração que eles vão fazer, o centro é o cordeiro. Certo. Então, tudo foi uma preparação. Vão comer os pães sem fermento, vão comer as ervas amargas para lembrar o sofrimento que vocês tiveram, né? E o centro da festa, dessa noite, que é para eles um memorial, será o cordeiro, comer o cordeiro. Então, eles vão se reunir, se a família for pequena, junta com outra, para fazer essa celebração, irão comer esse cordeiro, e Deus fala, comerão ele assado, ou seja, passado pelo fogo. Exatamente. Né? Então, é a questão mesmo da consumação da vítima, né? Consumir totalmente a vítima. E aí, que bonito, porque aqui, como disse Eda, nós estamos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É um grande memorial para eles, mas Deus, que já nos conduz com a visão do que Ele ainda nos trará de maior, perceba que os dois elementos principais aqui, o pão sem fermento e o cordeiro, serão para nós, no Novo Testamento, as imagens que nós consagraremos na Eucaristia. Então, o pão ázimo, que é o corpo, né, mesmo de Cristo, e depois o cordeiro, aí ligado à carne e ao sangue. Então, perceba que, por que cordeiro? Por que Deus pediu para ser assim? Porque tudo que Deus faz é em vista de um dia algo maior, que é para nós a própria vinda de Jesus. Por isso que Jesus vai morrer na Páscoa. Já estavam celebrando a Páscoa judaica, só que agora ele trará uma Páscoa com sentido maior. Não é sair só do Egito, ser libertado do Egito.
é poder agora sair da escravidão do pecado, da morte eterna. Jesus morre então como esse cordeiro que está sendo imolado. E que vai ser a força para a caminhada desse povo superar todo esse trecho que eles ainda vão ter até chegar à Terra Prometida. Sim, e aqui só fecho. Aqui eles estão se preparando para sair do Egito para a Terra Prometida. Que Terra Prometida era aquela? Canaã, a terra de Israel. Jesus, depois, ele morre por nós na Páscoa, dando a gente também essa imolação desse cordeiro que é ele, para que a gente tenha força de caminhar em busca da Terra Prometida, que para nós agora é o céu. É o céu. E o alimento principal continua sendo o cordeiro imolado na espécie do pão eucarístico, né? E o sangue também dessa vítima, que é o sangue de Cristo oferecido na Eucaristia. Exatamente. Realmente a gente ter essa prefiguração, a gente ter esse entendimento, nos faz entender que não foi invenção. Vamos botar um negocinho branco, um negocinho vermelho, que combina branco com vermelho, dá um contraste legal e o pessoal vai beber. Tem toda essa história que vem de uma história antiga, que eram costumes e que agora passa a ter uma simbologia bem maior, né? Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com um entendimento maior ainda dessa última praga ou prodígio. Voltamos então, depois desse nosso intervalo. Vamos entrar especificamente na questão da praga dos primogênitos. É algo muito importante de nós sabermos o porquê que essa foi a última praga. Por que que aqui encerrou a teimosia do faraó? Por que que aqui é quebrado o coração do faraó? Então, acompanhando aí no versículo 29, nós estamos no capítulo 12. Vai dizer: no meio da noite, Yahvé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite com todos os seus servos e todo o Egito. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Araão naquela noite mesmo, disse: levantai-vos e saí do meio de meu povo, vós e os israelitas. Ide, servi a Yahvé como tendes dito. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parti e abençoai a mim também. Os egípcios pressionavam o povo a que saísse depressa do país, dizendo: morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que se levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa. Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Maíla, aqui, ou Ieda, pode ser Ieda ou qualquer uma de vocês, aqui não só acontecerá a maior perda de cada um desses segmentos, dos escravos, dos habitantes, do pessoal do reino e dos animais, como haverá também, interessante, uma perda material, porque aqui no final, até o que eles considerassem preciosidade, seus ouros e suas pratas, vão ser levados junto com eles. E por quê? Que benefício trará para esse povo em fuga, que vai ficar uma geração inteira no deserto, esse material precioso no Egito? Que comércio eles podem fazer com isso? Na verdade, aqui é uma restituição. Entendi. É como se fosse uma recompensa pelo tempo da escravidão que eles passaram no Egito, como escravos. E tem que se lembrar uma coisa, o deserto em que eles vão viver aí durante muito tempo,
não é um lugar em que eles podem plantar, cuidar de gado, nada disso. Apesar que Deus cuidará, providenciará tudo. Eles vão. Isso é o grande aprendizado do deserto, né, Eda? Deles confiarem que Deus dará tudo o que for necessário a eles. Mas isso que eles recebem do povo egípcio quando vão sair, ouro, prata, objetos, tudo isso servirá para eles depois em 2 ocasiões. Primeiro, isso vai ser uma moeda de troca. Certo. Então, até mesmo durante a caminhada, eles podem, com mercadores, trocar isso, trazer coisas para o acampamento, para essa multidão. E também servirá para que depois, quando eles estiverem, por exemplo, fazendo a Arca da Aliança, o derretimento desse ouro, dessa prata, para fazer também isso, né? Que vai também aparecer na própria caminhada deles no deserto. Mas, basicamente, por que eles carregam isso? Uma forma de recompensa, né? Uma compensação pelos 400 anos em que eles foram escravos no Egito. E recordando também, né, Ieda, que quando eles foram ficando aquela grande fome que houve, né, onde eles foram tendo que entregar tudo que eles tinham, as terras que eles tinham, em troca de sementes, para que fossem plantando. Na verdade, houve um grande despojamento por parte desse povo, né? Igual a Marília falou, é como se fosse uma paga, né? Uma restituição, porque eles ficaram 430 anos como escravos no Egito. Trabalhando, serviço pesado, né? Verdade. Vivendo muito mal ali, como um serviço braçal, escravo. Então, foi aqui, a Bíblia está dizendo que eles foram restituídos. Indenizados. Aqui. Então, aqui o que é indenizados, né? Entre aspas, né? Então, Deus faz as coisas, aí dá pra gente pensar, né? Verdade. Deus faz as coisas certas. Ele demora a agir, mas quando ele age de maneira plena, completa, né? Então, quer dizer, eles saem dali, ele não só concede a libertação com essa última praga, né? Mas também eles saem com a possibilidade de sobrevivência, porque ainda aqui, ó, eles vão enfrentar o Mar Vermelho, né? Eles vão enfrentar a caminhada pelo deserto, pelo Sinai, aí eles vão fazer aliança até chegar em Canaã. Certo. Né? Então, Deus é o Deus da providência. Né? Então, é interessante aqui que nesse trecho que você leu aí, tem a vitória final, é a saída de Israel. Israel, então, não está saindo de mãos vazias, né? Porque Yahvé está com... Yahvé que está tirando, né, os israelitas do Egito. E aqui, então, a gente percebe que agora o faraó é que chama Moisés e Araão, né, e concede a eles tudo aquilo que eles reivindicaram e muito mais até. Agora ele sentiu na pele, né? Agora sentiu na pele, né? Um sofrimento muito grande que foi a perda dos primogênitos. Uma coisa que também que me chama a atenção nesse versículo 32 é quando, enfim, o faraó diz: parti e abençoai a mim também. Gente, para um homem que não acreditava em nada, que lutou, que segurou, que passou por 9 pragas e estava ali endurecido, no final ele se rende a Yahvé. Parece que houve uma conversão não dele, parece, né? parece. Eu tive bênção, essa impressão, né? Também dessa conversão, que não vai ser muito real, que depois ele quer voltar atrás, depois ele vai ver mais para frente, né? Diante da dor, o coração com certeza deve ter amolecido um pouquinho. O filho dele morre, como se diz, essa dinastia agora, enquanto todas as pragas foram acontecendo em volta dele, a água que não podia mais tomar, as rãs, a lavoura que foi destruída, a escuridão, tudo bem, estava tudo lá fora. Mas agora a mão de Deus chegou dentro da casa do faraó, do palácio. E agora, quem é ele? Ninguém mais, né? Porque agora ele que se dizia o grande Deus do Egito, não pôde nem mesmo segurar e manter a vida do próprio filho e de todos os que morreram. Porque eu fico imaginando, já imaginou cada família onde um primogênito morreu, o clamor
que não deve ter chegado na porta desse... De achar uma terra para sepultar essas pessoas, além do É, gado, dos animais. Tudo. Imagina o clamor disso lá no palácio do faraó. Então ele sentiu nas costas o que as atitudes dele fez Exatamente. chegar até aí. Então ele pede essa bênção. Seria uma possível conversão? Só Deus sabe. Só Deus conhece o nosso coração. Mas uma rendição. Eu acho que a melhor palavra seria essa. Ele agora se rende. É uma queda de braço. É uma queda de braço que ele viu. Não exatamente uma mudança uma conversão, É, totalmente. pode até Deus ter feito isso depois, mas aham. uma rendição, né? Da parte dele. É um reconhecimento, assim, do poder de Javé, né? Porque os prodígios, as pragas que são realizadas, ela tem como objetivo principal a libertação. É, Porém, também a revelação do poder de Deus, tá. tanto para os israelitas como para os egípcios. Então, aqui, nessa Páscoa, nessa saída, nessa vitória deles, né, Deus também se revela como Deus libertador. Né? Javé é o Deus libertador, aquele que liberta. Ok. Então, agora já vamos avançando. Vocês querem fechar ainda o 12? Eu Não, já vou podemos. pedir que vocês entrem, então, no capítulo 13. O primeiro, só a introduçãozinha que vai dizer: Yahvé falou a Moisés dizendo: consagra-me todo primogênito, todo o que abre o útero materno entre os israelitas, homem ou animal, será meu. Avançamos, vamos lá para frente, já entrando especificamente nessa questão dos primogênitos, no versículo 11. Quando Yahvé te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para Yahvé todo ser que sair por primeiro do útero materno e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão para Yahvé. Todo primogênito da jumenta, porém, tu o resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar o que significa isso, responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte. Pois, tendo-se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico a Yahvé todo macho que sai por primeiro do útero materno e resgato todo o primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Então, na realidade, a oferenda que se oferece é ótimo, a oferenda que se faz de um primogênito não é invenção humana, é uma imposição, uma determinação, um pedido de Yahvé. Seria uma consagração, né? Agora surge um novo povo, né? Uma nova sociedade livre, né? Da opressão. Então aqui no 13:1 ele diz, né? Consagra-me todo primogênito. Isso revela o quê? Que Javé é o Senhor do seu povo. Então esse povo agora me pertence, é meu, né? Eu sou dono, eu sou o Senhor do povo, desse novo povo, né? E aí ele fala sobre a consagração, né? É interessante a questão de resgatar o primogênito da espécie humana, né? Porque em Israel não se sacrificava, não se fazia sacrifício humano. Por isso a necessidade de resgatar o primogênito que o texto fala, né? Que no lugar ele é consagrado, né? Mas ele é não resgatado. pode ser sacrificado. Ele não pode ser sacrificado porque ele é resgatado pelo sacrifício de um animal. Entendeu? Então por isso que ele pede para ser resgatado, né? O primogênito macho, tem que ser homem também, para ser consagrado. Por quê? Porque o primeiro filho, né? O primogênito aí, ele vai gerar descendência. Então esse povo é um povo que pertence a Javé. Essa consagração
né, do primogênito, quer dizer que é a descendência de Israel, é o povo de Deus, é o povo consagrado a Javé. Né? Porque ele consagra, ele tem um ritual, né? É uma celebração que faz a consagração. E a gente também tem um embasamento aqui, Maíla, para a suspensão de sacrifícios humanos que aconteciam também naquela época, que ele manda substituir, Sim. né? Definitivamente, né? E, na verdade, o povo de Israel, eles foram, assim, genuínos, né, na prática de várias coisas. Primeiramente, de acreditar num único Deus, ser um povo monoteísta, no meio de povos ali que adoravam vários deuses. Então, eles têm um único Deus. Essa questão dos sacrifícios para os povos, era comum fazer o sacrifício de pessoas mesmo. Agora, aqui no povo de Israel, Deus nunca permitiu isso. Nunca se fez a permissão de fazer sacrifícios humanos. Então, como Ieda colocou, o primogênito é consagrado, entregue a Deus. Mas nessa consagração ele não pode ser sacrificado. Então, quem vai ficar no lugar dele? Um animal. Né? Então, o animal é oferecido e aí esse animal vai ser sacrificado no lugar daquele menino que foi consagrado, mas que não pode morrer ali. Aí a gente entende, por exemplo, por que José e Maria levam Jesus no templo, oferecem ele, levam um par de passarinhos, de rolinhas. Para quê? Porque Jesus, ele é o primogênito. Ele é unigênito, porque é o único e primeiro filho, né, de Maria, filho de Deus. E São José, então, leva ele no templo, ele é apresentado e ele é consagrado. E os animais ali, o casal de rolinhas, serão sacrificados no lugar de Jesus, né? E aí até é interessante, só para poder ver uma curiosidade. Maria e José, apesar de serem pessoas simples, humildes, até pobres, mas não pobre que não pudesse comprar um cordeiro. Mas por que eles não levam um cordeiro para se sacrificar? Jesus é o cordeiro. Então, no fundo, eles estão levando um cordeiro. Porque o cordeiro está com eles, no braço deles. Né? Então, eles levam aqueles passarinhos ali para cumprir a lei, porque faziam isso. E lembrando o cumprimento dessa prescrição que Deus já coloca aqui. E que para sempre todos pertencerão, então, a Deus. Fazendo a consagração do primogênito na família, todos são consagrados, então, a Deus. Certo. Então, a gente percebe que essa saída ali do Egito vai ter da parte de Deus várias prescrições, vários ensinamentos que eles vão seguir para sempre. Então, os pães ázimos, que é uma festa que eles celebravam e que continuarão celebrando, é uma das grandes festas judaicas, a maior de todas as festas, que é a Páscoa, que eles vão celebrar e todos os anos eles farão da Páscoa a grande celebração deles, muitas vezes descendo depois até Jerusalém para poder fazer isso. Né? Essa questão aqui do resgate dos primogênitos e consagração que eles também sempre farão a partir daí, como uma obediência da qual Deus então prescreveu para eles. Então, essa questão do sacrifício do cordeiro, né, é interessante, porque aqui Deus, isso indica que o quê? Que Javé não aceita sacrifícios humanos, não é a favor, ele é o Deus da vida, ele se revela como o Deus da vida, né? Toda vida, principalmente aqui humana, ela é sagrada, né? E aí então Deus, em Jesus, ele vai revelar o seu amor imenso pelo ser humano, porque Jesus, ele vai se entregar como esse cordeiro, né? Para salvar os pecadores, para salvar os seres humanos. Então, ele vai doar tudo o que ele tem, ele se entrega, né?
todo o corpo e alma e divindade, seu sangue, para que o pecador seja resgatado. Então, a revelação imensa do amor que Deus tem pelo ser humano, né? Que é revelado no Cordeiro, que é Jesus. Né? Jesus que João Batista aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus mesmo, ele vai se entregar, né, a sua vida para nos dar a vida. É interessante a gente acompanhar toda essa história, por isso que é bom estudar, né? Sim. Porque tem muito mais a se entender nas entrelinhas do que aquilo mesmo que foi escrito, né? Então, nós vamos caminhando já para o final desse capítulo 13, e a gente sabendo que todo esse povo, uma vez liberado pelo faraó, que tem seu coração quebrado, enfim, da dureza que ele vivia, esse povo vai passar esses 40 anos, então, no deserto, e nós vamos ler aqui o finalzinho do 13, que vai dizer que Yahvé, portanto, nessa travessia, nessa caminhada, ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, para mostrar cuidado, essa constante presença, o cuidado, né? O zelo. Quando eles saem lá do deserto, saem do Egito e vão então agora caminhar para a terra prometida. Eles, na verdade, darão uma volta, né, uma grande volta, para poder passarem no deserto e irem até o Monte Sinai. Deus vai conduzindo. Foi Moisés que soube o caminho? A gente vai por aqui? Não. Tudo era Deus Foi quem conduzido conduzia. por ele. Exatamente. Por que passar depois lá pelo Sinai? Porque é no Sinai que ele vai receber as tábuas da lei. Isso. E aqui Deus que conduz esse povo, vai conduzi-lo de que maneira? De dia era uma coluna de nuvem, né? Uma nuvem que cobria todo o acampamento. Quer dizer, toda aquela multidão estava sob protegida pela sombra. Pela sombra de Deus. Além de ser a presença de Deus, aquela nuvem. Imagina uma nuvem acompanhando uma multidão. A gente fica imaginando uma multidão, né? de quantas pessoas? Nossa! Fala-se em 600 mil, não sei se é numerologia. Muito mais, eu acho que muito mais. Aqui a Bíblia isso. diz que é 6.000 homens que saíram do Egito. Então. Fora, sem contar as famílias, né? As mulheres, as crianças, E, né? sem as contar, idosos. e sem contar toda a Muita criação. gente. A criação, que era Os animais, e tudo que eles podiam carregar, né? E fora que nessa saída do povo de Israel do Egito, não saíram só os israelitas. Muita gente do próprio Egito pegou carona nessa libertação e foi com eles. Com certeza, é foi verdade. com eles. Agora, olha o cuidado de Deus. Então, eles estavam sob a sombra de Deus, quer dizer, o cuidado de Deus. Por isso, o deserto, o calor, a sombra que protegia, mas significa que nós estávamos amparados sobre a proteção de Deus. À noite, o deserto é frio. Então, Deus estava à frente numa coluna de fogo. Então, à noite precisa de luz para saber por onde caminhar. Então, a coluna de fogo. Mas o fogo também esquenta. Aquece, com certeza. Aquece. E isso tudo, então, vai ser para nós... Tudo a gente vai tendo que fazer essas ligações, né? Não tem como a gente escapar disso. Depois a gente vai ver que, por exemplo, a própria presença de Deus, que a gente vai chamando de teofanias, que são as manifestações de Deus, sempre vão acontecer com nuvem, fogo, a presença do Espírito Santo, que é trazida também dessa maneira. Ou seja, Deus pensou nos detalhes. Deus não tirou aquele povo do Egito e largou eles no deserto e fala assim, agora vocês se virem, procurem o caminho e estou esperando vocês lá na Terra Prometida. Ele não faz isso. O faraó teria feito isso, mas ele não. Exatamente, ele é o bom pastor sempre, né? Ele que cuida. Então ele protege, depois a gente vai entrar agora
nos próximos programas, nesse cuidado de Deus em tudo, na alimentação, nas proteções, nas lutas que eles vão ter que travar, na água que Deus providencia. Por isso que o deserto, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas era tão mais fácil Deus ter tirado esse povo do Egito e ó, rapidinho chegar na Terra Prometida. Por que demora tanto tempo? Porque mais uma vez Deus vai ensinando esse povo. Interessante também é que foram 40 anos, em torno de 40 anos, como a gente falava, né? Então vai chegar na Terra Prometida um novo povo. Não é mais o povo que saiu escravo, com suas mazelas, com suas dependências. Nem Moisés, que era o líder. E nem Moisés está mais presente, né? É uma geração nova que nasceu com um novo sentido, abertos para aquilo que estava por vir, sem as mazelas da escravidão, né, Maíla? Interessante isso. Eles aprenderam a ser um povo novo e Deus renova todas as coisas. Renovou esse povo. Então vão entrar na Terra Prometida. Quem saiu lá do Egito? Josué e Caleb. O restante é uma nova geração que foi nascendo, foi aprendendo a ser um povo novo para entrar numa nova terra, preparada por Deus. Mas tudo Deus faz um processo. Por isso ter passado pelo deserto, aprender, sofreram, mas aprenderam também a confiar em Deus. Fica para nós essa lição, né? Depois de eu agradecer nossas queridas mestras, mais esse aprendizado, mais esse aprofundamento, essa lição de que se a vida é uma caminhada em busca dessa terra prometida, que nós aqui possamos também ser renovados no tempo que nós aqui estivermos, para chegarmos novos nessa nova terra, né? Sem levarmos daqui nada, levarmos apenas a grande vontade de estarmos face a face com Deus. Fiquem com Deus mais uma vez, agradecemos a sua presença, a sua assiduidade e fidelidade para conosco e nos aguardamos para estarmos juntos no próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.